Você pensou que estava indo tudo bem, mas no final descobriu que deu tudo errado. Olá, seja bem-vindo à família Board Games. Se você não me conhece, eu sou o tio Léo. Certa vez, um amigo do tio Léo chegou para ele todo empolgado, bem feliz, dizendo: Léo, preciso te contar algo. Eu e meus amigos jogamos um jogo bem legal que você conhece, o Ticket to Ride. E ele veio todo empolgado porque ele sabe o quanto o tio Léo gosta de jogos de tabuleiro e o quanto o tio Léo gosta de Ticket to Ride. E ele continuou contando a sua história, a sua experiência, o quanto foi bom ligar uma rota na outra, uma cidade na outra, o quanto foi emocionante quando ele conseguiu escapar do bloqueio do outro jogador, e quanto foi emocionante que ele chegou no final podendo vencer aquela partida nos instantes finais. E ele continuou contando todo feliz, o tio Léo empolgado e bem atento, continuei escutando a sua história. Mas ao decorrer da fala dele, eu descobri que algumas regras poderiam estar sendo jogadas erradas. Mas eu deixei terminar de contar aquela experiência, toda aquela emoção dele. E quando ele continuou, o tio Léo percebeu que realmente algo estava errado. Então eu fiz uma seguinte pergunta: como que finalizou a partida? Não quem ganhou, ou quem tomou a virada na última rodada, ou quem simplesmente não conseguiu entender direito as regras, não jogou bem. Mas qual foi o critério para se finalizar aquela partida de Ticket to Ride? Então, quando ele me contou, foi um pouco frustrante, porque eu disse: olha, o final da partida não é quando alguém atinge 100 pontos, mas quando algum jogador tem 2 vagões ou menos e se inicia a última rodada. E imediatamente ele disse: eu sabia que tinha algo errado, que essa regra estava um pouco estranha, mas estava tão divertido, nós continuamos. Eu preciso jogar mais uma vez e contar para eles qual que é a regra certa, que será muito mais divertido. Então podemos aprender com essa história 3 princípios que aprendemos jogando Ticket to Ride. O primeiro princípio é que não importa onde você esteja, não importa quantas pessoas que você esteja, não importa se é muito sério ou se é bem divertido, você tem que ler o manual, você tem que seguir todas as instruções, você tem que saber o que está acontecendo, o que irá acontecer. Se você está no trabalho, você vai perguntar para o seu coordenador, para um colega mais experiente, qual é a regra daquele dia, qual que é o objetivo, o que pode ser feito. Se você está estudando para uma prova, para um concurso, qual o conteúdo que irá cair naquela avaliação? Como passar a marcha do carro na hora de fazer a prova ou na hora de andar, né? Devo pisar na embreagem primeiro? Posso pisar junto com o freio ou não? E a seta? Às vezes nós nos enrolamos muito por saber um pouco sobre as regras, o restante nós conseguimos descobrir. Talvez esse foi o erro deles. Saber algumas regras importantes de Ticket to Ride e pensar que já sabia tudo por intuição. O segundo princípio que nós aprendemos com essa história é que procure a pessoa certa. Procure a pessoa que entende daquele assunto que você precisa de respostas. Se você está com dúvida como funciona o sistema operacional da sua empresa, você não vai perguntar para o responsável do lanche, do almoço. Mas você vai perguntar para o responsável do sistema da informática. Se você está com dúvida como funciona o motor do seu carro, você está com um problema no motor do seu carro, você não vai chamar um professor para resolver aquele problema, mas você vai chamar um mecânico. E assim como muitas situações na nossa vida. Quantas vezes nós vimos pessoas se dando mal porque ela perguntou para pessoas que apenas vivenciou algumas vezes, mas não especialistas. O terceiro princípio que aprendemos com essa história é: não tenha medo, não tenha vergonha de fazer o certo, de mudanças. O meu amigo, em momento algum, ficou bravo e disse: você está enganado, ou então, está bom do jeito que estamos jogando, nós não iremos mudar, não quero destruir a nossa história. Mas ele teve a simplicidade, ele teve a tranquilidade de dizer: eu irei contar para os meus colegas e nós vamos mudar essa regra, ou seja, vamos jogar certo, eu tenho certeza que a diversão será muito melhor.
na sua vida, na sua jogatina, no seu jogo, não desperdice a oportunidade de vencer na última rodada, aquela virada, aquele ponto extra, por apenas não querer mudar. Se você está tomando algumas atitudes, está usando alguma estratégia que não está dando certo, não hesite. Se você obter informação como fazer da melhor maneira, mude, execute aquela informação, faça aquela ação e com certeza o ponto de vitória necessário chegará na sua vida. Que você possa ter muitas viradas históricas, que você possa ter muitas jogadas históricas, que você possa acompanhar a família Board Games no Instagram, no YouTube, na Ludopédia, e o Tilão quer desejar para você 1000 jogatinas!